Posterior à fase fálica, nós entramos num estágio que nós chamamos de estágio edipiano. Então, o estágio edipiano é o que vai de 3, 4 até mais ou menos 6, 7 anos de idade. E é também o mais importante do desenvolvimento da personalidade. É nele que a criança desenvolve um grande interesse pelo genitor do sexo oposto e, consequentemente, um forte sentimento de rivalidade em relação ao genitor do mesmo sexo, com o desejo de deslocar esse. Então, durante esse tempo, a criança aprende que seus desejos sexuais são proibidos, apresentando sentimentos de amor e ódio em relação ao genitor do mesmo sexo. Isso leva a sentimentos de ansiedade e culpa, bem como o medo de punição por achar que está cometendo um crime. Nos meninos, essa fantasia, grandemente consciente, toma a forma de medo de castração. Nas meninas, há um medo de uma mutilação genital, o que seria um agravamento. Num ser que já se sente, né, inferiorizada à vista do fato de não possuir o pênis. Nós vimos isso lá na fase fálica. Então, posteriormente, a mulher desenvolve o que Freud chamou de inveja do pênis, que se manifesta como um desgosto pelos privilégios masculinos, podendo parcialmente explicar a tendência evidenciada por algumas mulheres em competirem com os homens quanto ao posicionamento social e quanto às oportunidades de dirigir instituições e de exercer diferença, né? Há um texto, né, na mitologia grega, nós não vamos falar sobre isso, mas tem filmes que falam sobre isso, o Édipo Rei. Então a história do Édipo, de certa forma, já é conhecida por nós. Tem até uma novela na Globo que fez alusão a essa questão do Édipo, mas Freud observou esse movimento lá da mitologia grega, onde acontece, né, essa tragédia grega do pai, do filho, né, matar o próprio pai e casar-se com a mãe. É isso que vai acontecer lá no final do filme, né, sem que ele saiba disso, né? É preciso conhecer um pouquinho dessa história do Édipo, que vem da mitologia grega, de quem Freud copiou isso, né? Mas avançando, né, até na questão da formação do superego, a intensidade do medo de castração torna-se tão intensa e intolerável que a criança é obrigada a render-se ante um ritual muito poderoso e a desistir dos seus desejos em relação ao genitor do mesmo sexo. E a sexual, né, em relação ao mesmo sexo oposto. A criança identifica-se com partes de cada genitor, tornando-se parte de si mesma, e para essa, é aí que vai se formar o superego da criança. Então, o superego da criança é formada porque nós introjetamos algumas coisas do nosso pai e introjetamos alguma coisa da nossa mãe. Então, como o superego tem-se que é o que a criança internaliza, tomando de cada genitor, desde que seja classificado para ela como valor moral e como ideal, uma porção do superego. Dessa forma será a parte que estabelece o que seja certo, o que seja errado, retirando isso do pai e da mãe. Então a outra parte, que é chamado de ego ideal, é composto pelas características elevadas que todos devem portar para se tornar digno, né,
dos elogios e da aprovação geral. O superego é, principalmente, uma parte inconsciente da psique. Então, nós podemos também falar sobre uma questão que é a resolução, né, do complexo de Édipo. Sempre que nós vamos trabalhar e tratar com a pessoa, nós precisamos observar, né, como que se deu a formação ou como se deu a resolução do complexo de Édipo, tanto para a menina como para o menino, depende do paciente, do sexo do paciente que nós estamos atendendo. Mas nós não vamos fazer regressão, nós não vamos voltar lá, mas da maneira como essa pessoa discursa sobre o pai e discursa sobre a mãe, nós podemos compreender como é que se deu a resolução do Édipo dessa pessoa. Então, tanto na resolução do conflito edipiano, quanto na formação do superego, no menino, por exemplo, dá-se algo como se fora o seguinte quadro: não há como ter a mãe só para mim, mas eu posso fazer com que parte dela, no caso os ideais e as inclinações, critério de julgamento, etc., se torne parte de mim. Assim sendo, eu a possuirei de um modo seguro. Então, nós podemos observar isso quando nós percebemos, aí nós analisamos a mãe, saber do comportamento da mãe, como que ela é, nós fazemos essa pergunta e nós vamos entender o que essa pessoa, esse adulto, seja do sexo masculino ou feminino, absorveu desse pai ou absorveu dessa mãe. Dessa forma nós podemos entender como que foi a resolução do complexo de Édipo dessa pessoa, né? Então, essa parte, né, deles, assim sendo, né, possuída por esse indivíduo de modo seguro. Do meu pai, a quem amo e odeio, e por isso mesmo temo, não posso me livrar, né, do meu pai. Mas para que ele não mais me venha a castrar, a gente toma esse pai como aliado. Então, eu vou tomar esse pai adotando, né, parte dos seus princípios morais e valores. Também tem a parte que é da parte do inconsciente. Assim sendo, dessa forma, eu aí então farei com que ele goste de mim e ele não será mais perigoso para mim. Em algumas outras teorias, né, outras literaturas, até acrescentam um pouco mais, dizendo que o filho ele se torna aliado, né, desse pai, entendendo que se o meu pai conquistou a minha mãe, então é possível que ele me ajude pela vida também a conquistar uma mulher que seja parecida com a minha mãe, sempre entendendo a ordem do inconsciente, que não é uma mulher do mesmo tamanho, com o mesmo cabelo, com os mesmos olhos, né, com a mesma cor. É uma atitude inconsciente, né, de identificação. Então é dessa forma que a criança, que o homem, né, resolve essa questão do Édipo dele com relação ao pai. Então, vejamos agora como que a coisa se dá em relação à menina. A atração da menina, entendendo que o Édipo, né, feminino, ele se resolve de outra forma e de outra maneira, né? Então, a atração da menina pelo pai é também denominada de edipiana. Os junguianos, por exemplo, dizem complexo de Electra, né? Nós não falamos sobre isso. Então, a resolução da situação é muito mais complexa para a menina do que para o menino, pois este, a despeito de ter
de desistir, né, de sua ligação com a mãe, normalmente quando maduro, vem a contrair uma relação com a mãe substituta, que é a esposa. Já a menina que começa ligada à mãe, sente-se atraída pelo pai na fase edipiana, com o propósito de vir a ter um homem seu, né? Mas acontece que a mulher sadia não é capaz, como homem, de encontrar substituição para a sua ligação infantil. Seu primeiro objeto de amor não foi o pai, o seu primeiro objeto de amor é a mãe, né? Como é para todos nós. Então, pelo que ela é levada a compensar, propondo-se ela mesma a vir ter um filho, tornando-se mãe e assim realizar uma satisfatória relação mãe e filho. Então, não sendo um período edipiano satisfatoriamente resolvido, podem ocorrer algumas variações de alterações afetivas, como, por exemplo, né, acesso, né, ao período edipiano, com conflitos na fase oral, anal ou fálica, que são do período pré-edipiano, trazendo para o período novo. Alguém sem energia suficiente para enfrentar novas situações, né? E enfrentar novas circunstâncias, né? A vida como ela é. Então, o outro ponto é a ausência de um dos genitores, sem também haver um substituto à altura. Aí na teoria lacaniana, ele até vai falar, né, da imago, né, paterna, a imago materna, ou seja, o substituto, né, isso vai acontecer. Então, devido, por exemplo, ao divórcio, que hoje está em voga, ou qualquer outro tipo de separação. Né? Severa psicopatologia da parte de um dos genitores, dois tipos, por exemplo, um ser excessivamente sedutor, ou cruel, ou ameaçador, ou daquele que vive a rejeitar, ou inconsciente, né? Ou inseguro, ou em constantes transformações, ou frio, etc. Né? Severos defeitos do superego, como um pai, por exemplo, efeminado, né? Poderá vir a ser determinante de uma conduta, né? De uma confusa identificação com tal genitor, que pode resultar numa formação superegórica instável, inconstante e não razoável, né? Um outro ponto que a gente pode analisar com relação a essa questão, porque existe vários, né? E a gente vai encontrar em diversas literaturas outros pensamentos, né? Isso aqui que a gente está falando não é o tudo, né, da verdade. Você pode ler e encontrar outros vídeos, né, trazendo outras questões, né? Mas a gente entende que nesta resolução não satisfatória, essas coisas podem acontecer. Vamos ver, por exemplo, pelo menos até onde se sabe, parece que mesmo as psicoses podem provir de problemas edipianos precoces, né? Causas de uma resolução não satisfatória do estágio edipiano. Por exemplo, acesso ao período edipiano com conflitos na fase oral, anal, fálica, que são do período pré-edipiano, trazendo para o período novo alguém sem energia insuficiente para poder enfrentar as dificuldades da vida, né? Então, outros severos defeitos no superego, como
como, por exemplo, ao fim do estágio edipiano, instala-se o princípio que Freud chamou de fase genital, em que o interesse primário passa a ser a experiência genital. Isso é a tendência em vir a unir órgãos genitais com o sexo oposto. É a atração direcionada a outra pessoa, um direcionamento objetal, que significa a ultrapassagem da fase autoerótica, como até então o era na fase fálica. Então, nas fases posterior, principalmente na fase adulta, né, nós veremos que as pessoas farão esses movimentos com muita naturalidade. A mulher buscando a pessoa do sexo oposto e o rapaz buscando a relação, né, com também a pessoa do sexo oposto, no caso, a mulher. Aí nós não vamos entrar na questão da homossexualidade, na questão do lesbianismo, porque isso aí estende, né, ultrapassa o que nós queremos falar e dizer nesse momento. No outro momento nós podemos abordar, né, o que a psicanálise entende, né, sobre essas questões. Mas é muito polêmica e não é o interesse nosso agora apenas fazer essa classificação, né, da fase oral, fase anal, fase fálica e essa resolução do complexo de Édipo e como ele se dá, né? E como ele se dá de uma maneira saudável, podendo acontecer aí algumas intercorrências e até algumas coisas que hoje nós não podemos nem mais dizer que são adoecimentos, né? Existem outras possibilidades, que essas outras possibilidades nós podemos tratar especificamente em outro vídeo, que aí vai entrar exatamente na questão da homossexualidade, do lesbianismo, entendendo que lá para trás nós já falamos, né? Na questão da substituição, né? Não é porque uma criança não teve pai ou não teve mãe que ela não possa resolver esse Édipo dela. É aí onde vem a questão lacaniana, que é a imagem paterna e a imagem materna. Ou seja, nós vamos trabalhar com função, né? Que hoje é o que nós vemos, né? Nós não podemos fazer um discurso ortodoxo com relação a isso. Então existe a função materna e a função paterna. Isso a criança precisa para que ela resolva a questão do Édipo dela.